Olá, bem-vindos a mais uma emissão do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje temos um convidado muito especial, até me engasguei. É o Rui Barbosa Batista, que não está connosco presencialmente porque está na cidade invicta. E é um grande viajante, portanto acabou de chegar agora de viagem, essas coisas todas. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo com o apoio de Ati Seguros. Todas as semanas um novo episódio com um convidado diferente para falarmos sobre viagens. Olá, Rui, muito bem-vindo. Olá, Sónia. Viva, bom dia. Tudo em forma comigo? Tudo, pronto. Eu estava a tentar que estivéssemos presencialmente, mas viajando. As nossas vidas, as nossas agendas não têm estado muito compatíveis, o que é bom sinal. Exatamente. Esta gente que viaja, não é? A bagagem de mão está sempre pronta, também. Está sempre pronta. Olha, tu és jornalista, és um grande viajante, gostas de descobrir destinos diferentes. Fala-me assim um bocadinho de ti, fala-nos um bocadinho de ti. Olha, eu nasci em Guimarães há 52 anos e sempre fui fascinado por tudo aquilo que não conheço. Apesar disso, só muito tarde tive a hipótese de começar a viajar. E pronto, e aquilo que tem acontecido é que nos últimos 20 e tal anos não tenho parado muito tempo por casa, tenho aproveitado viagens entre trabalho e todos os meus tempos livres para efetivamente ir explorando o mundo, sendo que o meu registro preferido são locais menos turísticos, tenho maior apetência por aqueles mais genuínos. Normalmente, para serem menos turísticos, têm menos gente, são menos apelativos, o que faz com que sejam efetivamente mais genuínos, provavelmente mais difíceis logisticamente e que nos proporcionam algumas histórias um pouco distintas daquelas que são que habitualmente colecionamos em viagem. Sim, imagino. Olha, tu também tens um blog de viagens, que é o Born Free com 3 Es. 3 Es neste caso, o que aumenta a liberdade. Exatamente, que é mesmo muito livre. E tu és jornalista, quando é que estavas a dizer que começaste a viajar tarde? Quando é que sentiste assim esse apelo pelas viagens? Olha, muito novo, só que, como acontece com muitos portugueses, em minha casa eram a ganhar para 4, portanto, primeiro não tinha dinheiro e tinha algum tempo. Depois comecei a trabalhar, passei a ter algum dinheiro e a ter menos tempo. Então, pronto, passado alguns anos deu para conseguir um maior equilíbrio, o que faz com que eu, por exemplo, quando tenho saídas em trabalho, habitualmente, se tiver essa possibilidade, tento prolongar a estadia ou marcar o regresso para outro país e aproveito e fico 1, 2, 3 semanas, whatever, aquilo que é possível. E o facto de, efetivamente, não ter família no sentido de mulher, filhos, etc., também me dá uma certa liberdade e uma agilidade que facilita, efetivamente, pronto, este last minute, aquelas vontades, aqueles ímpetos, aquela promoção, aquele desejo, pronto, enfim, seja o que for, de estarmos sempre prontos, temos sempre a mochila à mão para podermos efetivamente partir. Tens essa liberdade com os 3 Es, não é? Exatamente. Um dia ainda lhe meto no quarto. Só para complicar. Olha, estamos aqui no Bagagem de Mão, então vou-te fazer aquelas perguntas que faço sempre, que é, viajas com bagagem de mão ou com bagagem de porão? Olha, sempre, invariavelmente, seja qual for o destino e a sua duração, calma, desde que esteja em férias. Quando estou em trabalho, não, porque é um conjunto de coisas que não posso prescindir. Mas vou sempre de bagagem de mão. Acima de tudo porque gosto de leveza, de agilidade e quanto mais minimalista, melhor. Não quero nada que seja um estorvo. Portanto, acho que sou uma pessoa pragmática e em viagem também gosto disso. E só para teres uma ideia, aliás, e há outra coisa, eu em várias viagens acabei por ter sido assaltado, ou seja, as minhas malas, quando eu viajava de mala, chegavam um pouco mais leves do que aquilo
E depois até que uma vez em África, uma companhia aérea fez o favor de me partir as rodinhas da mala logo na viagem de ida. E aquela minha viagem foi incrível, em que eu fiz boa parte da jornada com a mala às costas, estás a ver? Ou seja, eu próprio me puni, me castiguei, de género, quem te manda ser idiota, muda definitivamente para a mochila, mas isso já foi há uns 20 anos, estás a ver? Muda definitivamente para a mochila, pronto, e então sempre, mochila e sempre na cabine comigo, vai suficientemente leve e suficientemente pequena para ir comigo. Ok. Sabes que eu uma vez fui em Marrocos, também se partiram as rodinhas da mala e é, é horrível. Opa, e aquilo foi uma jornada a descer a costa oriental da África, estás a ver, não há muitos passeios, não há estradas alcatroadas, não há muitos edifícios com pisos de Sim, mármore. eu sei, sim. É porque em Marrocos foi a Foi mesma mesmo, coisa. yeah, foi mesmo carregar a mala no lombo, foi uma boa aprendizagem, uma boa e definitiva aprendizagem. Sim. Olha, e o que é que nunca pode faltar na tua bagagem de mão? Olha, na verdade não há nada que eu acho que seja indispensável. Hum. Sabes, viajar é o mais puro ato de liberdade e de improviso. E eu não gosto de amarras em nada na vida. E então, por isso mesmo, não há nada que realmente me falte. Ainda assim, acho que aquilo que não vai na mala, mas vai no bolso, que eu nunca esqueço, é mesmo o telemóvel. Isto porque, pronto, acho que sou, empurro-me frequentemente para muitas experiências que acho que são muito marcantes, e então, como tenho a felicidade de viajar bastante, não tendo esse registro e envelhecendo a memória, não indo propriamente para nova, ficar com registros fotográficos ou de vídeo, para mim, acho que é fundamental. Ou seja, não há nada que me faça verdadeiramente falta na mochila, porque encontramos praticamente tudo em todos os destinos. A única coisa, o único apêndice que vou tendo é mesmo o telemóvel, e neste caso eu fotografo o telemóvel, porque sou tão desajeitado que parto, se tivesse uma melhor câmara fotográfica, provavelmente não duraria muito, como já me aconteceu no Já te passado. aconteceu. Uma coisa é mesmo o telemóvel no bolso, de resto, a mala com o mínimo, com o essencial. Ok. Olha, e assim, um destino assim mais fora da caixa, que já estiveste, assim, mais diferente, que ninguém se lembra disso. Ei, opa, isso já houve vários, mas não sei porquê. Um que me lembrei agora, até foi relativamente perto, que é na Argélia, Gardaia, que é mais ou menos no centro que são 6 aldeias que compõem aquela comunidade, que é islâmica e badita, que é um ramo diferente do Islão. Então aquilo que acontece é que essas aldeias amuralhadas, em cujos centros históricos só podes ir com um guia local, as mulheres deslizam literalmente sob um manto branco, ou seja, que é algo que eu nunca tinha visto no Islão. Elas andam quase como se fosse com um lençol e veem o mundo apenas através de um olho, ou seja, elas pegam um lenço, seguram com a mão e apenas têm um olho visível. E para estares a ver da peculiaridade desse mundo, inclusivamente em várias ruas, há algumas zonas mais côncavas, muros um pouco côncavos, para se a mulher tiver de ocultar o rosto ainda assim só com um olho, há alguns homens que têm um sítio onde se pode resguardar. É um mundo completamente à parte, que eu pensei que só existia em ficção, mas não. Portanto, Não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar. pois, eu também não, e curiosamente fui lá parar mesmo sem saber, ou seja, já tinha visto fotos de Gardaia, era um local que me interessava bastante, mas eu não gosto de ser spoiler, ou seja, eu quando vou, eu numa viagem,
tenho o bilhete de ida, de regresso provavelmente de outro sítio, e depois gosto de ir ao sabor do vento, sem qualquer tipo de amarras, percebes? E não gosto de estar a ver, a ler, etc., porque acho que isso vai condicionar muito a minha experiência. Porque vai já com uma ideia pré-concebida, não é? Exatamente. E em Gardaia foi isso que aconteceu. Não estava mesmo à espera daquilo e foi uma experiência extremamente interessante. Aliás, inclusivamente em termos de arquitetura, tem situações muito curiosas. O Le Corbusier inspirou-se numa igreja que tem numa dessas aldeias. Bom, há muita coisa mesmo para descobrir, não só em Gardaia, como a Argélia, que é um país que está aqui a 2 horas de nós, não sabemos nada sobre ele, países mais estimulantes onde já estive. Sim. E tem sido fácil para ti conseguir vistos, toda a parte burocrática nesses países menos óbvios, não é? Menos óbvios para o turismo. É fácil? Ou o facto de tu ser jornalista, por exemplo, também te facilita? Não, é ao Ou contrário. dificulta? Eu nunca sou jornalista. Ok. Porque em determinados países pode efetivamente, podem não te deixar entrar por ser jornalista, não é? Eu ou não entro, ou tenho o triplo das perguntas. Trabalhador social. Eu sou há vários anos vice-presidente de uma instituição de solidariedade social do Porto, em regime de voluntariado, e então, inclusivamente lá no site, eu estou lá nos órgãos sociais. Portanto, digo sempre que sou trabalhador na área social. E se houver alguma dúvida, abre a internet, estás a ver? Estou aqui ligado. Portanto, nunca, jamais, em tempo algum, sou jornalista. Não, isso é criar problemas desnecessários mesmo. Ok. E tem sido fácil conseguir, por exemplo, os vistos, as entradas? Olha, Eu acho que sendo homem terás sempre mais facilidade em determinados países, não é? Não vais por aí. Não vais por aí. Olha, essa parte burocrática é aquela que eu mais odeio. Aliás, inclusivamente, uma das últimas viagens que fiz Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. Estás a ver o filme que isso é? Felizmente, um amigo que viajou comigo pela primeira vez, o Bruno, é mais organizado, gosta dessas coisas, Bruno, etc. eu conheço o Bruno. Pronto, conheces o Bruno. Bruno, um grande abraço para ti. Agradecido pela eternidade. O Bruno tratou de tudo isso, portanto, foi meu anjo da guarda nessa viagem. De resto, às vezes é complicado em fronteiras. Por exemplo, eu recordo provavelmente a pior fronteira do mundo onde já estive, em Rosso, que é entre a Mauritânia e o Senegal, onde estive retido cerca de 24 horas, mas ali já tem a ver com questões de corrupção, várias máfias de diferentes forças da ordem, dos dois lados, pronto, grandes filmes. Qual é a parte boa de tudo isso? Eu, quando as coisas me correm, tenho uma forma peculiar de viajar, eu meto-me regularmente em sarilhos. E a parte boa é quando corre mal. Corre bem, porque depois fica uma história fantástica para contar, não é? Tudo direitinho, tudo perfeitinho, etc. Nem dá gosto partilhar com os amigos. Quando estamos a sofrer em viagem, achamos que é desnecessário, mas às vezes as coisas, nada é tão mau que não tenha boa possibilidade de piorar, e gerir isso às vezes até estou a rir, até estou a curtir, porque já estou a pensar como é que eu vou escrever essa história, como é que eu vou contar, ou seja, pronto, todos nós temos os nossos processos de lidar com as questões, pronto, eu tenho este, por isso não gosto efetivamente dessas burocracias, mas pronto, ou tenho um anjo da guarda, ou então às vezes atiro-me à sorte. Sim, eu penso sempre isso também, quando corre menos bem, penso assim, pronto, isto pelo menos dá uma história para contar, não é? Pelo menos isso. Olha, e assim, uma história que tu te lembres, assim, uma história engraçada, uma coisa boa, não vamos falar de coisas más, uma coisa boa que tenha acontecido em viagem e que qualquer pessoa possa ver. Cuidado com o que vais contar, sei que há algumas histórias, porque isto é visto por crianças também, portanto. Não, quer dizer, já me apaixonei em viagem, mas não é bem... Isso é bonito.
Hã? Isso é bonito, isso é muito bonito. Não, é bonito, mas vou-te contar outra ainda mais bonita, que Ok. foi no Sudão, que é um país, toda a gente, quando fui para lá, os meus amigos e família, tu és doido e não vás, etc. E então, uma coisa que aconteceu foi que, há uma altura que eu estou a fotografar, perto do mercado, em Omdurmã, e de repente sou detido por alguém à paisana, que é da polícia secreta do Estado, e que me acusa de eu estar a fotografar pobreza. Se fores ao Sudão, tu percebes que é tudo muito homogéneo dentro da pobreza, infelizmente. Eu estou no telemóvel e aquilo que eu faço quando fotografo, pá, à distância não, mas quando estou num registro de proximidade, tenho sempre a anuência das pessoas. Estabeleço algum contacto, faço sinal de telemóvel do género, posso tirar, etc. Bom, aquilo que aconteceu foi que houve uma pessoa que me tinha pago um café estilo uma hora antes, e aliás aquilo foi incrível porque pagaram-me 1001 chás e cafés, pessoas descalças, em tronco nu, porque não tinham roupas ou roupas rasgadas, etc. Essa pessoa intercedeu por mim, junto da polícia, mas de forma vigorosa, conforme esse agente estava a ser comigo. Bom, aquilo deu um 31 de primeira, chegou a polícia, fomos a uma esquadra, e eles, passado para aí uma hora, libertaram-me, e ao senhor não, de género, para o punirem por ele ter questionado a autoridade frente a um estrangeiro. Obviamente que aí fui eu que não quis sair. Bom, no fim de tudo, passado umas 2 horas, acabamos por sair os dois juntos, e só depois de nos afastarmos cerca de 1 quilómetro da esquadra é que nos separamos. Ou seja, num país que toda a gente tem medo, toda a gente tem mil e um preconceitos, etc., o maior gesto de coragem e de altruísmo que eu tive foi de alguém que me tinha pago um café, que tinha falado comigo meia hora e que sujeitou a ter, efetivamente, muitos problemas para me defender numa situação que achava que era injusta. Portanto, são histórias que eu gosto Pois em risco, literalmente. Exatamente, sim. Pôs-se bem a jeito. E aqui em Portugal não estou a ver muita gente a pôr-se a jeito para defender um sudanês, por exemplo. Claro que não. Sim, sim. Enfim, E são muitas coisas que nos fazem pensar. pois é. E essa história de teres apaixonada, eu gosto muito dessas histórias. Queres contar? Não. Olha, foi um dia assim completamente marado. Foi uma noite também complicada, com polícia e malta, com os copos, A polícia anda sempre aí à volta. na Lituânia. Depois passei, nesse mesmo dia, fronteira. Portanto, nós estamos a falar em 2000 e pouco, há cerca de 20 anos. Portanto, foi complicado passar a fronteira da Lituânia para a Letónia numa zona mais rural, o mesmo depois da Letónia para a Estónia, e na Estónia cheguei no solstício de verão. Ok. O hotel já muito tarde, para aí à meia-noite, e começo a ouvir música na floresta, a vida da floresta. E vou à recepção, pergunto o que é que se passa. Não sei o quê, há uma festa. Bom, meto-me na floresta à noite, com a lanterna do telemóvel, a seguir a música, e de repente deparo-me no meio da floresta, no Parque Nacional do Otepá, com uma clareira, com música, uma relotezinha a vender estilo paella, estás a ver? E a beber copos, e estava as miúdas com vestidos estilo da época medieval, com coroas de flores, estás a ver? A celebrar o solstício de verão. Bom, foi uma noite mágica, incrível, surreal. Acabou também com alguém com uns copos a tentar agredir um amigo meu. Entretanto, estava um carro à paisana, liga às sirenes, bem, uma coisa muito marada. Fugimos com 3 miúdas com quem estávamos, ficávamos juntos até de manhã. Houve ali uma conexão com alguém, fui mantendo contacto, visitei um ano depois e acabou por ser minha namorada durante 3 anos. Essa é a versão. Pois, eu lembro de tu teres falado nisso, porque nós fizemos uma press trip, uma blog trip juntos, que era sobre o solstício. Exatamente. Lembro-me disso. A vida é fértil em histórias, felizmente. Sim. Olha, e assim, mais países assim diferentes que tenhas visitado? Já falaste da Mauritânia, no Sudão?
Olha, a África é muito a minha onda. Precisamente porque eu gosto mais das experiências genuínas, estás a ver? Eu não gosto de ficar 30 segundos numa fila para nada, mesmo que seja para subir à Torre Eiffel, London Eye, whatever, estás a ver? E então, olha, a Serra Leoa, na última viagem, foi um país simplesmente que me arrebatou. Achei incrível, com uma natureza fantástica, com pessoas realmente muito boas, e é isso, e são exatamente o oposto de tudo aquilo que nós achamos que elas são. Aliás, por isso é que eu acho que as pessoas deviam viajar mais, mas não é o sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é demasiado fácil já. Não. É as pessoas colocarem-se em zona de desconforto. Quando se colocam em zona de desconforto, descobrem-se melhor elas próprias e ficam a saber de que matéria é que são feitas, de que fibras são Sim. feitas. E eu gosto muito de me colocar nessa zona de desconforto. Não vou morrer, não vou ter problemas que perdurem para a vida. Quer dizer, em princípio. Não. Opa, as pessoas são muito melhores, são muito solidárias. Sabes que as pessoas mais bondosas que eu encontrei no mundo foram nos sítios mais desfavorecidos. Sim, sim. No mundo as pessoas são demasiado egoístas, vivem demasiado para si, e estão imensamente preocupadas com o seu cabelo, com o seu gadget, com as suas redes sociais, percebes? É tudo, estamos a viver num mundo cada vez mais de plástico, em que é mais importante mostrar do que experienciar. Já reparaste que parece que o paradigma tem mudado muito? Hoje em dia, o acto de viajar parece mais uma coisa de lifestyle. Olha eu aqui, olha eu ali, e eu sou bastante observador. E aquilo que eu reparo várias vezes é que as pessoas nem usufruem dos locais. Às vezes estão ali não sei quanto tempo para chegarem lá, para conseguirem tirar a foto. Estão não sei quanto tempo para tirar a foto, tiram várias versões da mesma foto, com óculos, sem óculos, cabelo assim, cabelo assado, etc. E depois acabou e seguem para o lugar imediato. Ou seja, tiram um registro de um local e nem sequer sentiram aquele local. E é um stress, porque agora tem que ir ali, depois tem que ir ali, depois tem que fazer não sei o quê. Exatamente. Eu faço exatamente ao contrário. Como eu te disse, vou ao ritmo, ao sabor do vento, adoro o imprevisto e depois no fim, o que eu acho que merece ser partilhado, naturalmente partilho. E acho que é muito mais fácil. Não há esse stress. Eu se tiro uma foto da Torre Eiffel, pronto, que é um sítio que toda a gente conhece. Se a foto é minha, eu parto do princípio que eu estou lá. Eu não preciso de estar à frente da Torre Eiffel competindo com aquele monumento. Não acrescento absolutamente nada à fotografia. Percebes? Portanto, quando viajamos, acho que o maior privilégio que nós temos é mostrar aos outros o que os nossos olhos estão a ver. Não Sim. temos de ir aos outros a nossa presença em tudo quanto é foto. Pronto, pelo menos eu. Ou seja, hoje em dia é cada vez mais difícil apanharem-me. Opa, não tenho nenhum pavor, não fujo das fotos, etc. Agora, eu pedir a alguém para me tirar uma foto, não, são 5 segundos perdidos. Não, mas eu também noto isso, eu também já não faço muito isso, tanto que agora quando estive na Guatemala as pessoas diziam, mas tu só tens uma foto tua lá, e disse, porque foi na subida do vulcão que eu achei, olha, aqui, pronto, aqui quero ter uma foto. Sim, isso faz parte do meu sofrimento, aquela grande jornada. Exatamente. Mas há pessoas, que a estrela do destino são as pessoas. Não. Tu quando viajas, é o destino. Pelo menos eu gosto de pensar nisso. E obviamente penso mais isso. Ambos temos um blog de viagens e essa responsabilidade de mostrar aos outros um pouco daquilo que é o mundo. Quem está mais interessado em ti ou em mim do que na viagem, são voyeurs, estás a ver? Não interessa. Depois te vão dizer, a Sónia nesta foto o cabelo estava assim, ou aquela roupa não combina com nada. Isso é lixo, isso não interessa, percebes? Ou seja, as pessoas querem é que tu lhes mostres as tuas experiências, aquilo que os teus olhos estão a ver. E aquilo que eu vejo é que cada vez mais, eu respeito todo o tipo de trabalho, mas cada vez mais as pessoas se sentem como as estrelas das suas viagens. Aliás, houve alguém que há tempos, não vou dizer quem, obviamente, que inclusivamente se pôs no Instagram como figura pública. Eu não resisti e abordei essa pessoa com quem não tinha muita confiança
e disse, olha, explica-me lá que figura pública é que tu és. Na tua rua as pessoas todas conhecem-te, sabem quem tu és ao menos, e já só estou a falar da tua rua. Pronto, nesse mesmo dia a pessoa mudou o estatuto e pôs outra coisa que não figura pública. Pá, por acaso fez figurinha pública, percebes? As pessoas têm que ter um pouco... Sim, e o que eu acho que existe muito, as pessoas têm como se fosse, tipo, tem uma agenda e tem que ver o momento tal, tem que ir ao sítio tal, e eu gosto muito de estar nos sítios e passar, tipo, sejam 2, 3 dias, o que for, no sítio. E as pessoas dizem, mas estás lá a fazer o quê? Estou lá a viver o sítio, a cidade, estou a falar com as pessoas, não é? Muda toda a vida por um simples motivo. Quando vais num registro de fotografias tuas, estás focada em ti, não estás focada no outro. São duas viagens completamente diferentes. Se tu és a estrela, estás ali, Exato. vais conhecer pessoas, não vais criar empatias, não vais ouvir histórias, não vais aprender nada sobre o sítio. Se tu não és o foco da viagem e é o outro, vais ouvir coisas incríveis. Pá, eu recordo uma vez, por exemplo, passei 5 horas num parque de Montevideo com 5 senhoras entre os 75 e os 85 anos. E é das melhores recordações. Sim. Aprendi mais sobre o Uruguai naquelas 5 horas com 5 velhinhas do que se andasse de um lado para o outro a tirar fotografias em sítios bonitos, percebes? E quando nós estamos focados em nós, estamos a passar todo um mundo ao lado. Não vamos aprender muito sobre os sítios onde vamos. É verdade. Olha, estamos quase a terminar. Tenho aqui umas perguntinhas rápidas. Tenho umas perguntinhas rápidas para te fazer. Então, se tivesse a oportunidade de viajar com qualquer pessoa no mundo, que esteja viva ou que já tenha falecido, quem é que seria? Então, vou-te dar 2 respostas. Viva é minha mãe, que ela só conhece Portugal e as ilhas espanholas, não é muito viajada, mas a minha mãe é a verdadeira viajante. O viajante não é pelo número de sítios que vai, conhece, como os explora. E eu uma vez fui com a minha mãe para o Douro, foi as únicas férias que fiz só eu e ela. Fomos 4 dias para o Douro. Pá, e eu, se não tinha mão nela, ela metia conversa com toda a gente, explorava tudo, experimentava, fazia, etc. Percebi de onde vêm os meus genes. Escolhendo qualquer personagem, qualquer figura do mundo, da história. Olha, eu adorava ter vivido na altura dos descobrimentos, ou até um pouco antes, na altura do Marco Polo. Adoraria ter sido cronista de viagens, sabes? Ou seja, esta fase de descoberta do mundo, dar novos mundos ao mundo, estás a ver? Descobrir coisas novas, questionar-me o que é, tentar perceber e ir relatando isso. Acho que deve ter sido das coisas mais entusiasmantes do mundo. Pá, o Marco Polo, o Colombo, e os nossos Vascos da Gama, Albuquerques e afins, estás a ver? Acho que teria sido extremamente interessante viajar nessa altura. Okay. Se dinheiro e tempo não fossem um impedimento, qual é que é a viagem que ainda não fizeste e gostavas de fazer? Olha, eu tenho um fetiche. Felizmente já fiz boa parte das viagens que desejava fazer, mas em miúdo tinha um jogo de bandeiras e de países e não sei porquê, o nome Quirguistão ficou-me na mente. Já tive várias hipóteses de ir, mas estou a adiar, ou seja, para não me faltarem grandes estímulos de viagem, sim, consecutivamente, estás a ver, a ida ao Quirguistão. E eventualmente até poderá ser este ano. Estou quase a cometer essa loucura, mas pronto, é isso. É o Quirguistão. Pouca gente conhece, ainda menos gente sabe que existe, mas pronto, será eventualmente para breve. Ok. Como é que é o companheiro de viagem ideal? Tem que ser um bocadinho como eu. Tem que viajar leve, tem que ser ousado, descomplicado, alguém que alinhe em tudo. Em caso de dúvida, vou, faço, aconteço. Como eu disse, as férias são bem escasso, precioso, limitado, e para ter alguém que seja um peso, que complique, melhor chato. Sozinhos, percebes? Portanto, convém que seja alguém realmente pragmático, leve, ousado, que respeite os mesmos princípios. Okay. E qual é que é o teu país favorito ou cidade favorita?
Olha, isso é extremamente complicado, mas resumindo, juntando um país sobretudo de pessoas, eu adoro paisagens, história, cultura, etc. Não vou ser original, e o Irão provavelmente é o país que isso melhor. A Argentina também adoro, Colômbia, vários países africanos, mas que não têm a mesma riqueza em termos de arquitetura cultural, talvez. Pronto, mas é uma longa discussão. Cidade, a minha favorita continua a ser Istambul. Acho que é o melhor dos dois mundos, e em Istambul sinto-me sempre verdadeiramente a viajar para distintas realidades no mesmo dia, o que é algo que me entusiasma. Ok. Qual é o sítio onde gostavas de viver? Ou gostas de viver no Porto e não querias outro sítio? Olha, eu gosto muito eu sou de Guimarães, gosto imenso do Porto, onde vivo desde 90, e estou a pensar cada vez mais voltar a Guimarães. Meus pais vivem a 300 metros do centro histórico, e na pandemia comecei a perceber que me sinto cada vez mais confortável em casa. O Porto tornou-se uma cidade muito turística, nem sempre acolheu esse desenvolvimento turístico da melhor forma, e eu começo a ficar um pouco afastado da Baixa. Como tal, voltar a Guimarães provavelmente, e eventualmente com pequenas temporadas em concelhos lindíssimos, por exemplo, como Montalegre ou Cabeceiras de Basto, que as pessoas não têm ideia. Para mim o único problema tem mesmo a ver com as acessibilidades, nomeadamente a Montalegre, mas é um concelho belíssimo, fantástico, com gente incrível, gastronomia e paisagens de realmente nos suster o fogo. Ok. E a viagem mais marcante até hoje? Temos 4 minutos. Olha, a mais marcante foi provavelmente o primeiro périplo que fiz pela América do Sul, porque percebi que realmente viajar é a melhor coisa do mundo, não há nada que se lhe compare. Mas para mim todas são marcantes, porque as boas e as más eu aprendo sempre coisas. E aquelas que nos últimos anos têm sido mais marcantes têm sido precisamente pelo continente africano. América Central e do Sul sempre foram a minha praia, a minha casa, mas cada vez mais a África já está extremamente nivelada, portanto são os dois continentes favoritos. Ok. Completa a frase. Gostava que o mundo... Gostava que o mundo fosse, acima de tudo, mais empático, tolerante e altruísta. Não curto mesmo a cultura do umbigo, do eu, e daí me fazer confusão esse registro de viagem, olha eu aqui, olha eu ali, olha eu novamente, percebes? Porque nós compreendemos muito menos o mundo se não nos abrirmos para ele. E aquilo que eu vejo, eu sou jornalista e vejo demasiada gente a escrever sobre o internacional sem viajar. E então tem ideias demasiado pré-concebidas na cabeça, e toda a informação que nos chega é muito condicionada. Eu não tenho televisão desde 2010, precisamente porque não gosto de ter lixo em casa. Nos dão, acima de tudo, é lixo. Todas as ideias pré-concebidas, que eu também tenho preconceitos mesmo que Claro. não à volta do mundo, o ir lá desconstrói tudo isso. Conhecermos as pessoas, quando a malta fala, o Irão é só... E agora temos esta questão daquilo que está a acontecer. Uhum. Sim, as cidades são um lodo, como são um lodo em boa parte dos países, mas o povo é o povo mais incrível, mais hospitaleiro, mais fantástico. Encontrei parecido no Iraque, que adorei também. No Sudão também gostei muito, mas não é um povo com a mesma facilidade de comunicação. Mas estás a ver, é isso. Essa empatia não se constrói tendo um telemóvel, uma máquina fotográfica entre nós e as pessoas. Se nós não tivermos tempo para as pessoas, para nos sentarmos, para ouvir, para debater ideias, para lhes transmitirmos as nossas dúvidas, as nossas ideias, para as provocar, seja para o que for, percebes? Não existe essa empatia, e acho que é cada vez mais necessária, não só com os outros povos, como nós daqui a 20 anos, às tantas, precisaremos de alguns cuidadores, informais ou não. E se as gerações formar, forem empáticas com telemóveis e não com pessoas, acredito que a nossa terceira idade não vai ser a fase mais brilhante da nossa vida.
Temos 1 minuto para nos despedirmos. Com beijinhos e abraços. Espera aí, posso mandar um beijinho para a minha mãe? Para Podes mandar, sim. Não, Então, Rui, muito obrigada. Obrigado Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu estou cá na próxima semana para mais um episódio com outro convidado. Rui, muito rapidamente, onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, o blog Born Free com 3 Es e o Instagram, sobretudo, é onde tenho sido mais ativo, _Born Free com 3 Es, _. Mas acima de tudo, por aí, pelo mundo. Inclusive Portugal. Ok, tá bom. Um beijinho grande. Beijinho, parabéns pela iniciativa, muita sorte para o programa. Obrigada. Abraço.